Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão nessa quarta-feira. Começa o programa falando da cidade de Bandeirantes, né? Para quem não sabe, fica a 100 quilômetros aqui de Londrina, que ganhou agora um Centro Estadual de Educação Profissional com capacidade para 1.200 alunos. Inclusive, o governador Beto Richa esteve lá, inaugurando a nova escola, né? Que recebeu o nome de Professor Osório Gonçalves Nogueira, um pioneiro lá e líder lá da cidade de Bandeirantes. É a 9ª escola de educação profissional entregue no governo do Beto Richa. A 3ª aqui no norte, né? Acho que tem mais uma que vai ser entregue em Londrina, se não me engano também. E essa conquista teve na articulação o deputado federal Lex Canziani e o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. A gente queria dar uma notícia dessa por dia, hein? Seria uma boa. Muito bem, hoje no programa Militão e Militão, com grande alegria, estamos recebendo o empresário Paulo Muniz, que esteve no programa como comentarista durante muito tempo, mas já faz algum tempo que não vem. Boa noite, Paulo. Bem-vindo de volta. Boa noite, Marcelo. Obrigado por nos receber tão bem. Estamos aí de volta. O Paulo, quem acompanhou o Paulo Muniz aqui no programa, lembra que o Paulo falava de política e economia, e o momento é exatamente de discutir esse assunto, né, Paulo? Principalmente com a crise política e econômica que vive o país. Como é que você está vendo os últimos acontecimentos, Paulo? Eu vejo, Marcelo, nós poderíamos responder a questão política, como você falou, o envolvimento do PT, com uma premissa de Lincoln, de Abraham Lincoln. Ele diz que não se pode enganar todos a todo tempo. Né? E é isso que nós vivemos hoje. Não é? Vemos isso hoje sendo trazido à tona, não é? Esses assuntos vindos à clara, e o Brasil precisa passar por essa limpeza, não é? Por essa revisão da ética na política e que tem uma repercussão enorme na economia. Nós vimos aí, no primeiro momento em que Lula foi convidado ao depoimento dele em São Paulo, não é? O dólar baixa quase 8%, as ações da Petrobras sobem, e ontem, com a sentença do Odebrecht, o dólar caiu mais 1,47%. E o mundo, Marcelo, olha para o Brasil, não é? Olha interessadíssimo, interessado no movimento do dia 13, que o mundo econômico quer saber qual é a manifestação da sociedade. O que a sociedade quer efetivamente para este país. E isto passa, sem dúvida nenhuma, por uma análise crítica do mundo sobre o Brasil. Então precisamos de uma movimentação eficaz, firme, contundente no dia 13, para que o mundo como um todo enxergue que o Brasil quer solução e quer sim. Você acredita então que grande parte da população vai sair às ruas? Eu espero que sim, Marcelo. E se não sair, é porque eles querem a situação manter como está. Porque se o povo não der um respaldo, não dizer ao juiz Moro, não é? Sérgio Moro, olha, juiz, estamos contentes com a sua determinação, com a sua eficácia, com a sua posição em prol do Brasil. Se ele não receber uma manifestação dessa, no que, não é? Além, vamos dizer, das prerrogativas dele, ele poderia associar ao seu desenvolvimento, à sua atividade que vem sendo feita com capacidade, com determinação e com louvor. Ora, Paulo, o estrago na economia é grande, né? O Paulo é um empresário do setor produtivo e conhece muita gente que não aguentou nessa época, né, Paulo? E não aguenta mesmo, né, Marcelo? É impossível, né? É impossível você viver, quer dizer, nós já temos uma carga tributária das maiores do mundo, não é? 47% de tudo que se produz nesse país é representado por taxas, impostos, não é? Licenças de alvarás. Quer dizer, então, a economia, não é, do país tem, vamos dizer assim, é assambarcado dos valores econômicos da produção, praticamente 47%. Se não é isso, um pouco menos que isso, talvez 42%, do que é retirado da economia em forma de tributos, pedágio, enfim. Já taxas, é um abuso, né, Paulo? É um abuso. Então, o empresário viver num ambiente deste, não é? Onde, vamos dizer assim, ele é, vamos dizer assim, retirado do seu ativo circulante, um volume tão grande deste, qualquer adicional que se tenha de crise, como vivemos hoje, uma crise ética e uma crise financeira, então, isto, sem dúvida nenhuma, pouquíssimas empresas
tem capacidade de suplantar e passar por todos esses problemas. E com relação à crise política, Paulo, você analisa que ela tem solução ou não tem solução? Ou tem que cair todo o governo para que a gente consiga dar um passo à frente? Não, tem solução. Tem, Marcelo. E eu sou um entusiasta. Eu vejo que a solução está próxima, não é? E vejo que a solução vai ter que emergir de partidos políticos, não é? Que não esteja comprometido com nada disso que você vê e está assistindo acontecendo. Não é? Não precisamos nem citar as siglas, porque os jornais, a imprensa cita isso com uma grandeza fantástica. Mas nós temos que descobrir valores, não é? Valores ainda que nada pesaram contra esses políticos, para que nós possamos, através deles, buscar, vamos dizer assim, a grande solução para esse país. A grande justiça que o povo brasileiro precisa, Marcelo. É um povo bom, um povo trabalhador. Não é? Agora, não é justo. Quer dizer, você paga a gasolina mais cara do mundo. É curioso. Não é? Mais cara do mundo. E onde você vê, quer dizer, temos produção de gasolina, não é? De combustível, à base do petróleo, temos, não é? A energia através das hidrelétricas. Não é? Então, o país tem uma capacidade enorme de produção energética. E aí nós vemos que nós temos o preço do petróleo mais caro. Por quê? Porque o desvio na maior empresa do Brasil, a Petrobras, a maior empresa do Brasil, o desvio. E aí eu quero colocar, Marcelo, uma coisa. Como que você imagina que um funcionário de carreira, um concursado da Petrobras, ele se sente diante, vamos dizer, da postura desses diretores, que não são concursados, Exato. São pessoas que entraram lá por indicação do presidente Lula ou da presidente Dilma. Ter, vamos dizer assim, todo esse acesso, não é, a esses valores e criar todo esse desvio de conduta, eles não têm motivação para trabalhar, Marcelo. É verdade. Não é? O cara chega cabisbaixo diante de uma situação Ele dessa. fala, mas eu sirvo a quem? Quem é o meu senhor a servir? Não é? Ele vê que é de péssima qualidade, né? Quer dizer, então é muito difícil, Marcelo. Quer dizer, então isso precisa ser revisto. E olha, e uma solução rápida para tudo isso, eu acho que privatizar tudo isso. Privatizar Correios, privatiza a Petrobras. E lhe asseguro que dentro de um modelo privado, essas coisas não ocorreriam nunca. É verdade. Mas jamais. Né? Mas como os políticos têm um mando sobre essas companhias mistas, eles então exercem um poder enorme para ter o retorno daquilo que eles estão querendo. E nós vimos aí o que eles queriam era dinheiro. Uma mina de dinheiro, né? Eles Uma acharam mina ali. de dinheiro. Não era nem petróleo, era dinheiro. Dinheiro vivo. E dinheiro no exterior também dá. Não é brincadeira, né? E Paulo, e diante de todo esse quadro, esse ano tem eleição. Não é para presidente, mas é para prefeito. E as pessoas também estarão voltadas para cidades. O que uma cidade pode ter para ela também não ir para um destino como o país está indo, né? Marcelo, eu vejo que cada vez mais o eleitor, ele tem que estar consciente, e eu creio que estão ficando conscientes, de entender que quando ele dá um voto a uma determinada pessoa, ou para o prefeito, ou para o vereador, ou para o deputado, é uma procuração que ele está dando para esse cidadão, para que em seu nome ele exerça, não é, as atividades representando aquele eleitor. Então, na atividade privada, quando você dá uma procuração para um contador, para um diretor administrativo ou financeiro, e se por alguma razão você acha que aquela pessoa que você deu a procuração não atende mais os seus interesses, você simplesmente altera, faz um novo contrato, retirando aquela procuração. Mas quando você elege um representante da sociedade, você não cancela mais seu voto. Seu voto foi dado e a procuração está instituída ali. E vai perdurar por 4 anos, ou se for um senador, será por 8 anos, não é? E se for para um prefeito, um governador ou um presidente da República, com a forte possibilidade de ele se reeleger. Porque, historicamente, não é, o prefeito se reelege. Né? Quase todos os casos, eles têm o período dele 4 anos,
e se candidatando, se reelege novamente. Então a sociedade tem que fazer uma análise muito criteriosa, dedicar um tempo, fazer uma pesquisa, não é? Analisar. Agora, nós vivemos, tudo isso que vivemos, Marcelo, é por falta de compromisso do eleitor. Lamentavelmente, ninguém entrou lá, Marcelo, com um revólver em punho, falou, essa cadeira é minha. Você não, isso não existiu, né, Marcelo? As pessoas entraram retumbantemente, gloriosamente, com uma votação muitas vezes expressiva, né? Você vê aquele lá de São Paulo, Tiririca, né? E quantos ele carregou com ele, né? Um homem que teve mais de um milhão de votos. Quantos deputados ele carregou com ele? Então, o mal disso, né? É a verdadeira tiririca um negócio desse. Né? É verdade. Ela entra e você não liquida, não. Até agora não descobriram um produto químico aí para matar a tiririca. E vai continuar, já está no segundo mandato. Mas ele é um exemplo de muitos que são iguais a ele ali, né? Muitos outros tantos, né? Não é brincadeira. Paulo, só voltando, aliás, vamos reforçar isso, dia 13 agora é mais no Brasil toda a manifestação convocada pelas redes sociais, em apoio, né, à Operação Lava Jato. Deve ter também em São Paulo uma contrapartida dos sindicalistas ligados ao PT, em apoio ao Lula. Mas eu acho que a cor vermelha vai estar em minoria, né? Muito menor. Ninguém vai dizer, vamos dizer, as pessoas terão que ter somente aqueles pelegos mesmo, porque aquelas pessoas que são eleitores do PT, que votaram equivocadamente, ou que votaram achando que era a solução para o Brasil, como foi de fato, né? Quando um operário assume a presidência da República, eu também achei que nós estamos diante, né, de uma modificação do país. Mas tudo aquele discurso, tudo aquilo que foi falado, caiu por terra. Né? É verdade. Aquilo ficou aniquilado, ficou tudo sem mais qualquer sentimento de pureza, de verdade. Então, eu não creio que quem irá para a rua do PT vão ser os pelegos, né, aqueles que têm um interesse direto na governança do PT, mas o eleitor comum que votou no Lula, não creio que vai para a rua. E que está sofrendo a crise. Está sofrendo, eles estão envergonhados, né? Verdadeiramente eles estão envergonhados, cabisbaixo, né? E não creio que vai ter oposição a esse movimento no dia 13. E para a gente encerrar, o Paulo até tem aí uma citação do Carlos Drummond, é isso? Pois é, não é? Eu acho que nesse encerramento, né? E agora, José? Né? A festa acabou, a luz se apagou e o povo já não está mais aqui. Né? E agora nós perguntamos, e Lula? E você agora, Lula? O que você vai fazer? Paulo Muniz, muito obrigado. O Paulo vai voltar ao programa para comentários como esse, bate-papo como esse, que o momento é muito bom para a gente conversar sobre questões do país e da cidade de Londrina também. Obrigado, Paulo Muniz, grande abraço. Obrigado, até Marcelo. a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. De 7 a 17 de abril, Expo Londrina. Há 56 anos, o evento mais tradicional da família. Alegria contagiante em 11 dias de muita emoção, magia e diversão. Parque, animais, cultura, alimentação e os melhores shows para você. Venha fazer parte do maior e melhor encontro do campo com a cidade. Antecipe sua compra e garanta o benefício do ingresso promocional. Acesse Expo Londrina 2016 e confira a programação completa. Expo Londrina, a melhor do Brasil. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram?
fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas. Faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Olha, muita gente acompanha o programa Militão e Militão pelo Facebook, pela página do programa no Facebook. Fernanda Mani, Maria Fátima Baruzo, Adriana Piccolotto, Eric Rutschner, Cláudia Arruda, né, Jonathan Teodoro, Paulo Costa Acaia, né, Rose Ananias, José Rubens Godoy, Alvina Ribeiro, Elon Migliozzi, Pedro Becker, entre outros. Você também pode acompanhar o programa Militão e Militão pelo Facebook. Aproveite. E aproveite amanhã também para ir no Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Aqui conosco está o jovem Luiz Raul, comentarista do programa. Luiz, e para começar o programa, vamos falar da vinda do atacante Keirson para reforçar o Londrina. Boa noite, Marcelo, Militão. Boa noite aos amigos que nos acompanham mais uma vez em casa. Sempre uma alegria estar aqui, Marcelo, sempre um prazer. Estamos aí presente. Pois é, o Tubarão, como você mesmo disse, né, está aí lutando para se recuperar, né, com a nova contratação do Keirson, que anunciou no final da semana passada, um contrato por produtividade. Isso é importante, muito importante deixar bem frisado para o telespectador de casa, que o Keirson vem, ele é sim um jogador que tem um histórico de lesões, teve 2 cirurgias, se não me engano, né, nos 2 joelhos, já teve os 2 joelhos comprometidos, não teve um bom desempenho nos últimos clubes, né, teve uma questão familiar muito grave, né, a morte do filho dele no ano passado, mas ele vem para o Londrina a peso de ouro, é verdade, vem como craque, é um cara que já jogou fora do Brasil, já jogou em grandes clubes daqui do Brasil, em São Paulo, né, já jogou no nosso rival, já foi ídolo no nosso rival no Curitiba, e ele vem para ser o craque do time. Só que ele vem com contrato de produtividade, isso que é importante que fique bem claro, que se ele não desempenhar, o problema é só dele, né? Boa parte da remuneração vai ser com base na produtividade. Então, e outra, é uma experiência, quem que perde? O Londrina não perde nada tentando mais essa atacada. Aliás, ao meu ponto de vista, só ganha um atacante de referência, um atacante que pode surpreender, aquele jogador que pode resolver numa jogada sozinho. Então, desejamos sorte, né? Espero que ele recupere o físico, ele está há 8 meses sem jogar, né? Quase 1 ano, isso aí é muito tempo para um jogador de futebol, é muito tempo sem jogar. Espero que ele consiga se recuperar e está pronto para jogar o quanto antes. Luiz, o Fundo Criatec 3 é a nova ferramenta da Fomento Paraná para ampliar os financiamentos. Conta pra gente. Exatamente, Marcelo. Nós já comentamos aqui no programa, em alguns programas anteriores, a respeito da participação da Fomento Paraná, que é a instituição financeira de desenvolvimento do estado do Paraná, de forma pioneira, primeira vez na história do Paraná, o estado vai ter essa ferramenta de apoio a startups através de um fundo de participação, que é o Criatec 3. O Criatec 3 é um fundo de capital semente, um fundo de participação de capital semente, de capital majoritário, a cota majoritária é do BNDES Participações, BNDES Par, e a Fomento entrou com uma cota pequena, mas que já dá direito que nesse valor da cota pequena, no mínimo, seja destinado a apoios para empresas do Paraná. E o fundo, que tem 202 milhões de reais, ele tem o compromisso de investir até 2018 em 36 empresas brasileiras de pequeno e médio porte em estágio inicial, de 1,5 milhão a 10 milhões de reais. E tem que desinvestir dali 8 anos. Ou seja, é o fundo de capital semente. Ele entra, aporta dinheiro, injeta dinheiro na empresa. Além disso, vem com a gestora do fundo, a Incide, e ela tem também um grupo técnico que vai dar suporte na gestão da empresa que está sendo investida para justamente alavancar não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de gestão.
e lá na frente desinveste e deixa o empresário seguir o rumo dele, tomar o caminho dele, e a empresa vai estar num outro patamar certamente. Então essa é uma ferramenta importantíssima para apoiar, vamos traduzir aqui tudo que a gente falou, um fundo para apoiar as startups do Paraná. Primeira vez na história do Paraná que um governo consegue esse tipo de ferramenta, importantíssimo. E na próxima semana a Incid estará aqui no Paraná. Junto com o BRDE, a Fomento Paraná está fazendo esse evento, trazendo a Incid para explanar para os players da inovação, né, que são as incubadoras, as universidades, o Lactec, enfim, todos esses órgãos e entidades que estão envolvidos no sistema de inovação. Porque o foco do fundo, como eu disse, ele é para nanotecnologia, biotecnologia, agronegócio e novos materiais. Então, muito voltado para a inovação. E a gente tem certeza que vai ser um sucesso e já aproveitando para os empresários, né, as pessoas que estão em casa e que conhecem os amigos, familiares que têm empresas que estão começando e que têm foco na inovação, que fiquem atentos, entrem no site da Incid, é INSEED, se não me engano é .com.br, é só jogar no Google Incid, Incid Criatec 3, que você já vai achar o site. Olha, o Luiz Rauli participou da abertura do 3º Encontro das Empresas de Serviço do Paraná. Como é que foi, Luiz? Exatamente, Marcelo. A gente teve, eu e mais alguns colaboradores da Fomento, no final da semana passada, representando e apresentando a Fomento Paraná no 3º Enescopar, que é o Encontro das Empresas Prestadoras de Serviços do Paraná, realizado pelo SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, Assessoramento, Perícia, vem uma infinidade de atribuições que o sindicato representa, mas a grosso modo a gente pode falar que o Sindicato dos Contabilistas tinham mais de 450 empresas e profissionais desse ramo, e a Fomento Paraná colocou a tua palavra, teve um stand, a gente esteve apoiando esse importantíssimo evento por conta do foco principal. Então a Fomento, como apoia desde do informal, da pessoa que ainda está na informalidade, ou autônomo, ou ainda o MEI, o microempresário individual, até uma média empresa, os contadores têm um papel fundamental justamente nesse caminho do meio aí, que fica depois do microempresário, né, do 15 mil reais, que é o empréstimo microcrédito que a gente chama, que vai até 15 mil reais, até as operações especiais, que são acima de 300 mil reais. Nesse meio termo fica o maior problema para a gente, porque o empresário que teria que fazer o contato conosco, juntar a documentação, juntar a papelada, ele não tem braço, não tem pessoas suficientes para fazer esse trabalho, a não ser ele mesmo. E ele mesmo tem que vender. Se ele dedicar o tempo dele para correr atrás de papelada, ele vai parar de produzir. E é onde entram os contadores. É ali que os contadores entram para poder fazer essa atuação, juntada de documento, para apresentar na Fomento. E dentro de um cenário onde o novo ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, discípulo do Guido Mantega, e o governo federal parece querer sair da crise mais uma vez com o crédito, a Fomento Paraná tem uma importante participação nessa recuperação da economia. E os contadores, para nós, são importantíssimos. Por isso que fica aí a parceria com o SESCAP Paraná e também com o SESCAP Londrina. Vamos estar junto com eles, fazendo uma boa parceria para Londrina. Bom, agora o Kia Santana, agente de crédito da Fomento Paraná, vai falar sobre a Semana da Mulher em Londrina. É a semana delas, né, Marcelo? Quer dizer, que semana que não é a delas, né? Vamos falar a verdade. Lá em casa, eu que já casei, o ditado é válido, viu? Para os jovens que estão nos assistindo que não acreditam, pode ter certeza, a última palavra é sempre do homem, né? É o amém, é isso mesmo, sim senhora, não tem jeito, Marcelo. Mas a gente teve uma ótima cerimônia, né? Um ótimo ato de lançamento da Semana Municipal da Mulher, junto com o prefeito, algumas entidades da sociedade civil organizada, e eu estive lá representando a Fomento Paraná, que tem um papel importantíssimo na Semana Municipal da Mulher, do ponto de vista de oferecer o crédito e, mais do que isso, a orientação ao crédito. Por isso que está conosco aqui o agente de crédito e desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Kia Santana, que representa a Fomento Paraná e pode vender as linhas de financiamento, e é ele quem vai fazer essas oficinas e vai estar ministrando durante essa semana essa orientação para as mulheres. Então eu passo de imediato para quem sabe mais dos detalhes dos grandes acontecimentos dessa semana, Marcelo. Olá, tudo bem? Luiz, Marcelo. É impressionante como a mulher ela tem essa capacidade empreendedora. As pesquisas demonstram que 60%
da massa empreendedora é de mulheres. E também a pesquisa demonstra que 21% dessa massa adentrou já no último ano. Lá na sala do empreendedor, por exemplo, nós temos recebido muitas mulheres e o negócio que ela empreende dá certo. E nós estamos ali para orientá-la no recebimento do crédito. Então, fizemos oficinas que, a princípio, Luiz, eram apenas 2 oficinas que nós íamos fazer. Mas a procura foi tão grande que passamos para 4 oficinas. E hoje atendemos só essa semana mais de 50 mulheres. E nós estamos transformando aquela Semana da Mulher, na verdade, no mês da mulher. Porque a procura foi tão boa nesse crédito, principalmente o microcrédito, até R$15 mil, que o juro vai de 0,61 a 1,13. Então nós estamos transformando essa semana no mês da mulher. E a orientação que damos lá é a orientação do uso consciente do crédito, Luiz. Perfeito. Marcelo e Kia, eu não tenho dúvida do comprometimento quando a mulher assume qualquer papel profissional, ela realmente sempre é mais detalhista do que o homem, né? E na vida do empreendedor, do empreendedorismo empresarial, o detalhe é fundamental, né? É justamente aquela vírgula, aquele centavo, aquele realzinho que você pode diminuir a mais de custo ou que você pode jogar mais no lucro que faz a diferença, principalmente no momento de crise, né, que a gente está vivendo, onde os empresários estão tendo que se virar para conseguir espremer sua margem de lucro, para conseguir ainda manter uma demanda, né? Dizem que há 2 coisas que matam o empresário, né? A falta de demanda e o excesso de demanda, né? Que quando a pessoa se propõe a ir para o mercado e acaba não conseguindo atender toda aquela demanda. Infelizmente, nós estamos vivendo um cenário onde o primeiro aspecto é muito evidente, né? E a contribuição das mulheres é importantíssima nesse papel da nova sociedade, já o novo modelo que se impõe para as famílias brasileiras, né? Onde a mulher assume um papel realmente de proativismo, né? De liderar a família, de ir para o empreendedorismo. Uma coisa que me assusta muito, Kia, é o número de novos MEIs, né? Não, me assusta realmente no mau sentido, apesar de ser uma criação do meu pai, né, o microempreendedor individual, lei do deputado Raul, mas está surgindo muitos MEIs por conta da falta de renda. Então as pessoas estão virando empreendedores por necessidade e não por vocação. E principalmente esses que vêm pela necessidade, que a gente vê que cada dia está crescendo mais, Luiz, eles precisam ser bem orientados. O uso consciente do crédito, tem que também, nós temos ali na Sala do Empreendedor, nessa parceria, Fomento Paraná, Sebrae, nós temos a orientação do marketing também, como ele vai prospectar a sua venda, também a questão da contábil dele. Então é muito importante essa parceria, Luiz. Aonde que encontra aqui? Só para frisar para quem está aqui. Na Sala do Empreendedor, ali na Prefeitura, nós estamos ali para atender você e ajudar você no seu crédito. Obrigado, Kia. Obrigado, Luiz Raul. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Kia. Fique com Deus e até a próxima. E boa noite para todos.